Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live, né? Eu estou fazendo live aqui no YouTube todos os dias, menos no sábado, né? Mas eu estou fazendo live aqui todos os dias. O meu nome é Dayana e eu estou fazendo lives lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. O intuito dessas lives é para que, assim como eu, né, pessoas possam também entender a Bíblia, né? Entender o que Deus já fez, né? O porquê que acontece algumas coisas nesse mundo, né? A gente aprender a lidar com sentimentos, situações. A Bíblia, ela nos ensina tudo isso. Então, eu me comprometi, né, de ler a Bíblia aqui com vocês todos os dias. E não só de ler, mas de também refletir sobre cada capítulo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai lendo, né, vai lendo rápido e não presta muita atenção, e a gente acaba que não tira muitas lições do que a gente leu. Então, de fato, a Bíblia a gente tem que ler e prestar muita atenção, né? Realmente fazer um estudo, porque Deus, ele fala, né, com a gente através da palavra dele. Então é isso que eu quero fazer aqui com vocês, tá? E também entender o plano de Deus para a humanidade. Isso é muito importante, tá? Então hoje nós vamos iniciar o segundo livro, né, da Bíblia. Nós vamos começar a ler o segundo livro. Nós já lemos o livro de Gênesis, tá? E se você perdeu, se você é novo por aqui, você não conseguiu, né, assistir as lives desse primeiro livro da Bíblia, eu te convido a ver as lives, elas estão todas gravadinhas, tá? Para você assistir, e eu tenho certeza que você vai conseguir entender, porque a gente leu, a gente explicou, meditou sobre cada capítulo. Então, com certeza você vai aí conseguir tirar lições, né, para sua vida, para você melhorar como pessoa, para você entender o plano de Deus para a humanidade, como você deve se comportar, o que você deve fazer. E o intuito da Bíblia, né? Deus deixou a palavra dele para que a gente venha buscar a nossa salvação. Deus, ele tem um plano para a humanidade, então a gente precisa entender, né? Como que é Deus, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer. E em consequência disso, quando a gente começa a ser assim, a nossa vida ela começa também a melhorar, né? Porque a gente começa a melhorar como pessoa. Então é muito importante. O intuito da Bíblia, de fato, é esse, tá? Então, se você estiver aí com sua Bíblia, eu convido você a abrir ela no segundo livro, Êxodo, tá? Nós vamos começar a ler aqui Êxodo. Nós lemos Gênesis e agora nós vamos ler o segundo livro da Bíblia. E eu sempre dou uma atenção especial para vocês aqui nos comentários, eu sempre respondo vocês, principalmente se você ficar com alguma dúvida. Eu sempre respondo as coisas assim no sentido do quê? Do que a gente está lendo, né? Às vezes eu leio uma pergunta assim mais isolada, né? Alguma coisa assim, mas eu sempre dou prioridade, principalmente quando tem bastante comentários, para responder as dúvidas que de fato são, né, sobre o que a gente está lendo. Porque se a gente vai muito além, né, ou volta muito atrás do que a gente está lendo, às vezes pode ser que a pessoa não consegue entender o que foi passado agora, né? Então, como a gente está lendo a Bíblia completa, a gente já leu o primeiro livro, a gente vai ler os demais. Então, hoje a gente vai procurar entender o que aconteceu nesses capítulos que nós vamos ler do segundo livro da Bíblia. Eu vou ler aqui na versão NVT, tá? Que é uma linguagem muito fácil de entender, não é difícil de você entender. Se você estiver com sua Bíblia, você pode acompanhar lendo também, ou você pode simplesmente só ouvir, tá bom?
Então vamos lá. Estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com a sua família. Rubim, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. A todos desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Jacó ele teve uma filha também, o nome dela era Diná. Ela provavelmente foi, né, também para o Egito, só que aqui Deus ele fez questão de marcar os nomes dos homens, porque os homens que eram os chefes, né, de família, e eles que formariam as 12 tribos de Israel, tá bom? Com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim, mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Então aqui Deus ele estava cumprindo a promessa, né, que ele fez para Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos de Jacó morreram, até porque até eles multiplicar, até nascer mais pessoas, né? Nós seres humanos temos um tempo de vida, nós somos limitados. Mas Deus estava cumprindo a promessa dele e se tornando uma grande nação, uma grande descendência. E detalhe, Deus, ele fez o quê? Ele colocou o povo no Egito. Então, aquela nação, aquela descendência, ela não estava se misturando, né? Digo assim, para ter filhos, para se multiplicar com pessoas que, por exemplo, faziam adorações, tinham outros deuses, faziam, por exemplo, rituais macabros. Eles não estavam tendo filhos, eles não estavam se multiplicando com pessoas que faziam isso. Se Deus tivesse deixado os israelitas em Canaã, eles iam se envolver com as mulheres cananeias, que tinham muitos desses hábitos, né? No Egito, não. O povo do Egito tinha uma certa repugnância pelos israelitas. Então, Deus, de fato, não só multiplicou o povo, como também separou esse povo, porque era um povo que era antecedentes de Jesus. Jesus, o mundo, as pessoas, né, já tinham a promessa de vir o Salvador. Por isso que Deus queria separar o povo. Não porque Deus tinha preconceito com os egípcios, não que os egípcios não fossem filhos de Deus também, né? Claro que quando a gente não aceita Deus, não aceita Jesus, nós somos só criaturas, né? Mas não é porque Deus tinha preconceito com outros povos, não é isso. Mas é que esses povos, eles já estavam muito contaminados com idolatrias, com rituais macabros, com muita maldade, fazendo muitas coisas que Deus, de fato, não queria, né, para a humanidade. Então, Deus, ele teve esse cuidado de separar os israelitas, fazendo eles se multiplicarem entre si, conservando as linhagens por conta disso, né? Então, com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim, mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo: Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sobre opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramassés.
duas cidades que serviram de centro de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho no campo. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias de Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixe que viva. Você vê, José, ele fez grandes coisas, né, pelo Egito. José, ele era um homem de Deus. Ele livrou não só o Egito, como ele livrou muitas cidades da fome. José, ele fez muitas coisas, mas foi passando ali, né, ele morreu, o rei lá do Egito também morreu, o faraó, e as pessoas esqueceram de tudo que José fez. Então, aqui nesse mundo, tudo passa, menos Deus. As pessoas, por mais fama que ela tenha, por mais dinheiro que ela tenha, por mais recursos que ela tenha, por mais o bem ou o mal que ela faça, vai passar, as pessoas passam. Mas Deus, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. E Deus, ele tinha um plano, e o plano de Deus iria se cumprir, né? O plano de Deus, ele não depende de pessoas ou situações. Deus, ele usa tudo a favor para que o plano dele dê certo, porque Deus é Deus, né? Então veio um faraó muito ruim, que não sabia de nada. Os egípcios, eles escreviam, né, o que acontecia no Egito, porém eles só marcavam as vitórias, eles só marcavam o que de fato vangloriava aquele faraó, né? Então não ficou bem marcado que José era israelita, né? Que ele que fez tudo isso para que o povo de Israel tivesse alguma glória no Egito, porque lá toda a glória era para o faraó. Então tudo isso passou, só que Deus, ele tinha um plano sobre aquele povo que estava se multiplicando. Deus, ele tinha uma promessa com Abraão, Isaque e Jacó, e o plano de Deus estava se cumprindo. Os israelitas estavam se multiplicando, né? Mas eles estavam sofrendo muito, né? Inclusive, já tinha uma ordem, né, para todo menino, todo bebezinho, menino que nascesse, morresse. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhe perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que nem conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a se multiplicar, tornando-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viverem. Então aqui Deus, ele simplesmente não, o povo ele já estava sofrendo, ele já estava sendo escravizado, mas Deus estava vendo. Aqui a Bíblia mostra que Deus não se esqueceu daquele povo. Deus estava vendo. Tanto é que ele abençoou as parteiras, né? Então, isso mostra que mesmo quando uma pessoa, né, pede para você fazer coisas que não iriam agradar a Deus, o correto é você fazer o que agrada a Deus. Por quê? Porque Deus está vendo. Então, sobre todas as coisas, a gente tem que obedecer a quem? A Deus.
E as parteiras temiam a Deus, né? Elas não faziam o que ia contra Deus. E Deus protegeu essas parteiras. Deus abençoou elas também. Até que ele deu uma ordem mais severa, né? E se você estiver ficando com alguma dúvida, você pode deixar aqui, tá? Nos comentários. A gente acabou de ler o capítulo número 1 de Êxodo, tá? E eu sempre faço aqui algumas anotações para ver as lições que a gente pode tirar. Aqui eu vou lendo e já vou falando meio, né, o que eu vou achando, mas eu sempre deixo anotadinho, porque como é ao vivo, às vezes pode ser que eu esqueça também. Então a gente viu que Deus cumpre suas promessas, né? O povo estava se multiplicando muito, e não só estava se multiplicando, como ele estava sendo um povo separado, né? Não era um povo que estava tendo aí filhos com pessoas que já estavam, não que eles não fossem pecadores, todas as pessoas são pecadoras, né? O ser humano ele já nasce com uma inclinação para o pecado. Porém, o povo estava sendo separado, né? Estava nascendo um povo, homens que não se relacionavam com mulheres egípcias. Os egípcios eles tinham ranço, né, de israelitas, né? Então, mesmo nas aflições, Deus estava cumprindo a promessa que ele fez a Abraão e a Isaac e Jacó também, né? O inimigo, ele teme o crescimento de Deus. O inimigo, ele teme isso. Então, nós, como pessoas que acreditam em Deus, somos temente a Deus, nós temos sempre que levar a palavra de Deus aos nossos filhos. Os nossos filhos, eles têm que ser luz nesse mundo. É importante que a gente venha ler a Bíblia para os nossos filhos, né? Que a gente venha aprender a lidar sobre várias coisas, né, do mundo com os nossos filhos. E Deus deixou tudo isso escrito na Bíblia. E aqui a Bíblia fala que o inimigo ele teme quem conhece, né, a palavra de Deus, quem é de Deus. Porque quem conhece a palavra e anda em retidão não dá brecha para o mal. Não dá brecha para o mal. E não é isso que o mal quer, né? Então é muito importante aqui, esse texto que a gente leu agora, não fala precisamente disso, mas Deus tocou no meu coração de dizer isso. Nós devemos ler a Bíblia junto com os nossos filhos. Nós devemos levar a palavra de Deus para eles. Vai evitar deles errarem em muitas coisas mesmo. Então é importante que a gente leve a palavra de Deus, que a gente se fortaleça e entenda, né? A gente vai evitar aí um monte de sofrimento na vida fazendo isso. Quanto mais Deus abençoa, mais o inimigo se levanta. Você vê que as parteiras, né, elas deram um jeito, né, de dos meninos não serem mortos, né? Elas falaram: "Não, muitas vezes a gente nem vai lá ajudar elas, porque elas dão a luz sozinha". Mas o que que o inimigo fez? Ele deu uma ordem mais severa, né, de lançar os meninos fora no rio. Então ele deu uma ordem mais severa. Mas quando as pessoas estão em retidão com Deus, Deus protege, Deus ajuda. Então há esse diferencial. Ele até se levanta, mas ele se levanta o quê? Para cair. Então por isso que nós temos que ser temente a Deus. Fazer a vontade de Deus, né? Porque humanamente falando, a gente não pode com o inimigo. A gente só pode se for com Deus. Então é muito importante que a gente se apegue com Deus, né? Obedecer a Deus sempre é melhor do que obedecer aos homens. Tudo passa nessa vida, só que essas mulheres, né, essas parteiras, elas tiveram, né, um benefício aqui nesse mundo e provavelmente a vida eterna também, ao lado de Deus, porque elas foram temente ao Senhor.
Então, isso que importa, isso que é o melhor, né? Muitas vezes pessoas querem nos influenciar a fazer coisas erradas, a fazer o que não pode, né? Mas a gente tem que andar em retidão e confiança a Deus. Até porque quando a gente faz isso, quando a gente obedece, faz tudo certinho que Deus quer, a gente não está prejudicando ninguém, né? Então, o correto é fazer o que Deus quer, né? Deus é fiel, cumpre suas promessas. Mesmo em meio à opressão, seu povo cresce e é sustentado. Nossa vitória não depende das circunstâncias, mas das mãos de Deus. Muitas coisas a gente pensa assim: isso aqui não é possível. Humanamente falando, isso aqui não é possível. Somente com a mão de Deus. Então nós temos que se apegar, temos que andar em retidão, porque só Deus pode fazer muitas coisas, né? Então nós temos que ter fé. E se você ficou com alguma dúvida até aqui, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou responder você se tiver a ver também com o que a gente está lendo aqui, tá bom, gente? Pra gente também não confundir a cabeça de quem tem muitas pessoas que não pode ver aqui no ao vivo, né? Então, às vezes tem comentários que eu não leio porque não tá no contexto do que a gente está lendo e de fato depois a live vai ficar gravadinha para quem quiser ouvir, né, a palavra de Deus. Então, né, para a pessoa também não se confundir e nem quem tá só ouvindo também não se confundir, tá bom? Então vamos para o capítulo de número 2. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi, você vê, Levi era um filho de Jacó. E já existiu o quê? A tribo no nome dele. Então os filhos de Jacó, eles receberam heranças espirituais, né? Então eles morreram, mas aquele povo, ele era dividido por tribos. Então aqui tá falando que um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de chuncos de papiro e revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. Armando o bebê ficou observando a certa distância para ver o que acontecia. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou uma serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então, armando o menino, se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. Olha só como são, né, as coisas de Deus. A mãe do bebê, ela já não tinha mais o que fazer, né? Ela fez isso não porque ela queria se livrar do bebê, ela amava o bebê dela. Só que ela ainda escondeu por 3 meses, mas depois, acredito que por conta do choro, eu não sei, gente, mas não estava dando mais para esconder aquela criança. E a única coisa que ela tinha, que ela poderia fazer, era tomar uma atitude e usar a fé dela. E foi exatamente isso que ela fez, né? E mesmo uma mulher egípcia achando esse bebê, a mulher teve graça pelo menino. Então, quando as coisas é de Deus, humanamente falando, não daria certo, porque os egípcios estavam com ordens para jogar fora os nenéns nos rios, né? Só que aquela mulher, mesmo ela sendo egípcia, ela sentiu graça por aquele menino, né? Então, ela acolheu aquele menino e ela não só acolheu, como ela buscou uma mulher para amamentar.
e essa mulher seria a própria mãe do neném, né? Então, olha só como são as coisas de Deus. Deus usa situações inexplicáveis, pessoas inesperadas para cumprir o propósito. A gente nunca vai conseguir entender a soberania de Deus, mas toda vez que a gente olhar, a gente vai pensar: foi Deus. Humanamente falando, estrategicamente falando, não tinha como. Foi Deus. E Deus, ele é assim, não tem explicação. E simplesmente dá certo. Por quê? Porque é de Deus. E Deus tudo pode fazer. A princesa disse à mãe do bebê: leva este menino e o amamente para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela levou de volta a filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Então aquela mãe, ela pegou o bebezinho dela de volta, ela pôde ficar com o nenenzinho dela e ela ainda amamentou, né? Cuidou dele e ela ainda ganhou dinheiro para cuidar do próprio filho. Então isso é de Deus. Humanamente falando, não teria como, mas é a mão de Deus. Então, todas as vezes que a gente precisar de alguma coisa, não que você tenha que se aproximar de Deus porque você está precisando das coisas. O ideal, você pode também se aproximar quando você estiver precisando de alguma coisa. Mas o ideal é que a gente ande em retidão a Deus. E quando a gente precisar, né, pedir para Deus o que a gente precisa. Orar. Claro que a gente tem que orar o tempo todo. A gente não tem que orar também só para pedir as coisas para Deus, né, gente? A gente tem que orar todos os dias. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Mas quando realmente a gente precisa, né, de alguma coisa e a gente está em retidão com Deus, nós devemos fazer o que já, né, fazemos todos os dias, que é orar e ter fé. É isso que essa mãe desse bebê teve. Ela orou, ela teve fé, provavelmente era uma mulher que andava em retidão ao Senhor, e é isso que nós devemos fazer também. Quando a gente precisar de alguma coisa, conversar com Deus. Porque tem coisas que o ser humano ele não pode resolver. Não tem como fazer, só Deus mesmo, né? Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um homem egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e não avistava ninguém por perto. Matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo dele na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Você vê muitas coisas a gente acha, né? Que não tem ninguém vendo. Mas as pessoas já sabiam o que ele tinha feito com aquele egípcio. E ele fez, a Bíblia que ela aponta que ele fez sem conversar com Deus, sem pedir orientação para Deus. Porque a Bíblia, né, conta que foi uma coisa assim, daquele momento, ele agiu sem pensar. E isso traz consequências, isso traz vergonha, traz consequências. As nossas atitudes, a gente tem que pensar antes de agir. A gente tem que orar antes de agir. E a Bíblia também já está mostrando que Moisés, ele era um homem o quê? Como que eu posso dizer? Coragem, né? Ele era um homem corajoso. Ele era um homem que tinha um posicionamento forte, um senso de justiça. Dava para ver que ele tinha isso, né? Ele se importava com as pessoas, ele queria apartar uma briga, ele queria resolver uma injustiça. Ele tinha essa característica nele, né? Moisés teve medo e pensou: com certeza, todos já sabem o que aconteceu.
E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido, que ele tinha matado um egípcio, e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou em Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então, alguns pastores chegaram e a expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, e ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que deixaram lá convite para comer conosco? Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Então, mais uma vez aqui, Moisés mostrou que ele tinha um senso de justiça. Ele defendeu aquelas mulheres e arrumou já também um lugar para ele ficar, né? Porque até então ele fugiu sem destino. Ele não tinha onde ficar. E como ele agiu, né, com essa justiça, ele achou um lugar já até para ele morar. Então, olha só como Deus vai preparando as coisas, né? De um jeito extraordinário, de um jeito que a gente não pode nem sequer imaginar que aconteceria, né? Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz a um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuaram a gemer sobre o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e seu clamor subia até o céu. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Então, eu acredito que aqui Deus, ele deu esse tempo, né? Porque os israelitas, eles precisavam o quê? Se multiplicar. Precisavam nascer muitas crianças, né? Então, Deus, ele viu o quê? Que era o momento. Ele já estava ouvindo o socorro de muitas pessoas. A nação, ela já estava em milhares de pessoas, né? E Deus, ele estava vendo tudo isso. Ele agiu com as parteiras, né? As parteiras, elas não mataram os meninos. Ele protegeu Moisés. Moisés, ele tem aí uma participação muito grande nessa história, né? Então, ele estava protegendo Moisés. Com certeza, Deus que tocou no coração daquela princesa para amar aquele menino, porque afinal de contas, os egípcios, eles tinham um ranço por israelitas. E mesmo assim, ela teve amor por aquela criança. Então, Deus já estava preparando tudo, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, esse foi o capítulo número 2 de Êxodo. Nós vamos ler aqui algumas lições que eu anotei, que eu achei importante, e depois eu vou aqui, né, responder alguma dúvida que você tenha ficado. Se você não é inscrito no canal e você gosta deste conteúdo, você é uma pessoa que quer aprender mais sobre a palavra de Deus, é muito importante que todos os seres humanos aprendam sobre a palavra de Deus, né? Quando a gente aprende sobre a palavra de Deus, a gente melhora como pessoa, a gente leva isso para as outras pessoas. Muitas pessoas acham que não tem que melhorar como pessoa, e muitas vezes muitas pessoas só vão buscar a Deus, só vão ler a Bíblia quando elas estão de fato precisando, o que é totalmente errado, porque se a gente faz isso antes dessa necessidade, né, a gente já se livra de um monte de problemas. E quando a gente não se livra dos problemas, porque os problemas eles vão acontecer, né? Nós estamos aqui, vamos ter problemas, não vai ter jeito. A gente aprende também o que é lidar com eles.
a gente busca força em Deus, Deus nos fortalece, né? E temos que ser luz aqui nesse mundo. Então é muito importante que todas as pessoas leiam a Bíblia, tá bom? Então aqui a gente aprendeu que a confiança em Deus, ela é fundamental. Não só a confiança, mas também a gente agir, a gente ter fé, a gente buscar por sabedoria, estratégias para lidar com as situações complicadas da vida. A mãe de Moisés, ela teve que ter uma atitude de muita fé. Ela teve que deixar aquele bebezinho à beira do rio, né? Ela não tinha outra alternativa para salvar. Então ela teve que ter aquela atitude e ela teve que entregar nas mãos de Deus. E Deus cuidou cuidadosamente do pedido dela. Aquele menino não só sobreviveu, como ela mesma amamentou. E ela ainda recebeu por isso, né? Então aqui mostra um grande passo de fé. Deus ele mostra com essa mensagem que temos que ter fé. Muitas coisas é pela mão de Deus, mas isso não significa que você não tenha que ter atitudes. Nós temos que tomar atitudes, né? Deus protege aquele que ele tem propósito. Deus ele tinha um grande propósito na vida de Moisés. Moisés ele tinha uma missão. Então Deus cuidou carinhosamente, né, da vida dele. Deus protegeu ele, Deus tinha um propósito na vida dele. Às vezes você olha para pessoas, ou até mesmo você já passou por tantas coisas, tantas lutas, tantas coisas ruins já aconteceram na sua vida. Lembre-se, Deus, ele protege as pessoas que ele tem um propósito. Às vezes você já pensou tantas vezes em desistir, você já pensou tantas vezes, nossa, eu já passei por tanta coisa ruim, só a misericórdia de Deus. Continue orando, continue acreditando em Deus. Deus tem um propósito para a vida daqueles que temem a Deus, para a vida daqueles que andam em retidão a Deus. Moisés ele enfrentou muitos perigos. O faraó depois sabia que ele tinha matado um egípcio e queria matar ele, né? Então ele teve que sair de lá fugido. Além dele ter ficado abandonado no rio, ele ainda teve que sair de lá fugido. E Deus livrou ele dessas coisas, porque Deus tinha um propósito na vida dele, né? O plano de Deus sempre se cumpre, apesar do perigo. Mesmo com ameaças de morte, Moisés sobreviveu. Nenhum plano humano ou inimigo pode impedir o que Deus determinou. As coisas que Deus determinou, elas vão se cumprir. E Deus ele usa até a humanidade para que se cumpra. Mas de algum jeito, o que Deus prometeu, Deus vai cumprir. O povo de Israel estava crescendo muito num lugar onde eles sofriam, né, onde eles eram escravos. Então, não importa as circunstâncias, o plano de Deus vai se cumprir, independente das circunstâncias, independente do que os nossos olhos conseguem ver, independente de qualquer coisa, o plano de Deus é maior. E Deus cuida, né, dos pequenos detalhes, né? Deus cuida de tudo. Nada é por acaso. Cada detalhe está sob o cuidado de Deus. E Deus ouve o clamor das pessoas. Aqui a gente nota que Deus escutou o clamor daquele povo que estava sofrendo no Egito. Então não deixe de orar. Deus escuta as orações. Ore com fé. Ore que Deus vai te ouvir, tá bom? Aquele povo ele estava sofrendo muito e ele não orou provavelmente um dia, uma semana ou um ano. Aquele povo orou muito e Deus ouviu. Então nós temos que orar. Nós temos que se apegar com Deus, nós temos que orar, não há outro caminho. Temos que pedir sabedoria para saber lidar, né, com as coisas.
Não tem como, nós precisamos tomar atitudes também, né? Mas nós temos que orar também a Deus ao nosso favor. Só Ele é fiel para cumprir, só Ele pode fazer o que nós, humanamente falando, não conseguimos. Agora eu vou ler aqui um pouquinho os comentários, né, de vocês, para a gente dar aqui continuidade na live. Tava ligando aqui meu outro celular, gente, para mim ler aqui os comentários de vocês. Vamos lá, acho que eu vou ler por aqui mesmo. Eu ainda não estou 100% do meu resfriado, tá, gente? Ainda tô um pouquinho mal, mas tô bem melhor, graças a Deus. Boa noite, sou da Bahia, diz Wagner. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Concordo com você, que bom, porque tudo que eu falei aqui é sobre a palavra de Deus, tá bom? É sobre o que está na Bíblia, então nós temos que concordar. A gente muitas vezes na palavra de Deus, a gente pode até ter dúvidas, é normal ter dúvidas, mas uma vez que a gente vê e entende, né? Entende assim, uma vez que é explicado, nós temos que o quê? Entender. Nós temos que entender, aceitar, na verdade, né? Nós temos que aceitar, por quê? Porque vem de Deus. E Deus é Deus, né? Verdade, quando é de Deus tudo dá certo. Que Deus te abençoe grandiosamente, Dayana. Amém. Sua ação de espalhar o evangelho pelos seus meios é muito bonita e respeitável, é exemplar até. Que bom que você acha isso, né? E eu aconselho que todas as pessoas façam isso, né? A gente não deve apenas guardar pra gente. Hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil da gente fazer isso, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu ia numa igreja e a gente tinha um grupo de jovens e muitas vezes esse grupo ele saía para evangelizar. Não que não seja importante a evangelização física, é muito importante. Mas a gente saía para evangelizar e a gente conseguia falar, né, com algumas pessoas. Passavam bastante pessoas até na praça que a gente ia, só que a gente não consegue alcançar muitas pessoas, né? Não vai passar por mim, por exemplo, 9.000 pessoas, 5.000, 6.000, 7.000. Eu tenho o meu canal no YouTube e eu sou pequena no YouTube. Então, o máximo que chegou as minhas visualizações de live foi tipo 9.000, né? Uma live que deu 9.000, outra dá 5, outra dá 7, outra dá 2, outra dá 1. Teve
assim que eu comecei a fazer lives, dava pouquíssimas, dava 20 e pouquinhas visualizações. Então, mas aqui, olha só, se eu estiver falando para 10 pessoas que seja, eu já estou falando com 10 pessoas, né? Então, assim, a internet, ela facilita muito a nossa vida, né? A gente tem aí um potencial enorme de chegar a várias pessoas. E não só as pessoas que a gente conhece, mas pessoas que a gente não conhece também, que a gente nunca vai conhecer aqui nesse mundo. Então a internet, ela tem esse poder. O YouTube, ele tem esse poder. Então é importante que você também faça isso, que você leia, que você estude, que você tire lições e que você passe para as pessoas, porque é exatamente isso que Deus quer. Então, nós vamos estar fazendo uma coisa que Deus quer, que é falando dele, que é procurando melhorar como pessoa. A gente, para falar de Deus, a gente não tem que se sentir, ah, eu sou perfeita, eu sei de todas as coisas, porque nós não somos, né? Nós temos que aprender diariamente. Então, você aprendeu aqui, você aprendeu sobre um livro da Bíblia, um capítulo que seja, mostre às pessoas, porque isso tem um poder de mudar a vida daquela pessoa que você está falando, né? Tantas pessoas estão sofrendo, tantas pessoas não entendem o propósito de Deus. Então, é muito importante que a gente leve a palavra de Deus para as pessoas. A gente leva tantas coisas, né, para as pessoas, por que não falar da palavra de Deus? Que é algo tão importante para a nossa vida, para a nossa salvação, para toda a humanidade. Porque o mundo, a terra, ela geme de dor por conta das coisas que o ser humano faz. Porque por Deus não era para estar assim. Só que o ser humano faz um monte de bagunça, um monte, né? Principalmente porque ele não entende a palavra de Deus. Muito importante essa reflexão para meditarmos nas coisas da vida. Glória ao Rei dos Reis, o Deus vivo, fiel, Pai de todos. Gente, quem está entrando no canal, vai deixando o like para ajudar a live a chegar a mais pessoas. É verdade. Quando a gente deixa o like, quando a gente compartilha, né, a gente ajuda que chegue a mais pessoas, né? Então faça isso que você vai com certeza ajudar mais pessoas também. Daiana, você está bem? Eu estou me recuperando de um resfriado, mas eu estou muito bem, obrigada. Eu compartilhei a live com as pessoas para levarmos a palavra a mais pessoas. Isso mesmo, compartilhe, compartilhe nos seus grupos, né? Compartilhe, porque é muito importante. Jesus te ama, Daiana. Ele te ama também. Teve uma pessoa que colocou aqui: queria acreditar, mas não consigo. O que você pode fazer é praticar a palavra de Deus. Você pode começar a praticar para você ver as coisas. Eu não estou dizendo assim que você vai começar a praticar a palavra de Deus, que você vai ganhar na Mega Sena, que você, se você estiver doente, você já vai ficar curado. Eu não estou te prometendo isso, mas eu estou dizendo para você começar a praticar a palavra dele, o que ele vai fazer, né, de milagres, essas coisas, eu não posso te dizer, porque só ele sabe, tá? Eu não tenho esse dom de te dar certeza ou até mesmo de te curar fazendo uma oração, eu não sei, né, como está a sua vida também, enfim. Mas eu não posso fazer isso. Mas o que eu posso te dizer, né, é você começar a ler a Bíblia e você começar a praticar o que está escrito na Bíblia. É você começar a ler, é você começar a praticar, a não cometer os mesmos erros que pessoas aqui da Bíblia cometeu, é se arrepender dos seus pecados, é você praticar o amor ao próximo, é você fazer isso, para você ver como interiormente você
vai mudar. E alinhar isso com Deus, porque afinal de contas eu não sei, né, o que passa na sua vida, como que é, enfim, para você de fato ter uma experiência com Deus, você começar a buscar Deus, né? Tem uma pessoa falando que hoje foi pro culto. Somos 3 igrejas em Portugal. O Carlos está pedindo oração. Carlos, eu vou colocar aqui seu nome. Todas as pessoas que pedem oração eu coloco aqui, tá bom? Elizabeth Douglas. Elizabeth e Douglas. Eu vou colocar aqui o nome de vocês também. Eu sou de São Paulo, tá, gente? Estou resfriado, eu também peguei um resfriado muito forte. A internet é uma ferramenta muito poderosa, vamos usá-la para falar mais de Deus. Exatamente. Olha, antes era muito difícil, né, para as pessoas ouvirem a palavra de Deus, para uma pessoa levar para muitas pessoas a palavra. Hoje a internet está aí e ela é um facilitador, né, para conseguirmos falar de Deus. E Jesus disse que aonde estivesse duas pessoas falando dele, ele estaria ali. Então Deus está aqui neste momento. Bom, Emília pede oração, eu vou orar por você também, Emília. E vamos aqui, Juninho pede oração também. Vou colocar também aqui seu nome, Juninho. E vamos dar continuidade em mais um capítulo, tá bom? Nós vamos ler aqui agora o capítulo de número 3 de Êxodo, tá? Na versão NVT. Se você quiser abrir sua Bíblia, tá? Ou você pode ouvir. Eu gosto muito de ouvir quando alguém tá lendo. Eu acho que quando a gente tá lendo também, a nossa atenção, ela tá ouvindo o que a gente tá ouvindo da pessoa, mas a gente também tá colocando a nossa atenção na nossa leitura. Isso faz com que, de repente, se você não tem muito hábito de ler, você fica um pouquinho mais disperso, né? Agora, quando você, por exemplo, eu vou começar a ler aqui, o que que você pode fazer? Pegar um papel e uma caneta, anotar, por exemplo, a sua dúvida. Por exemplo, eu vou ler alguma coisa e falar assim, nossa, aconteceu tal coisa com Moisés, por que tal coisa, sabe? Porque aí você vai entender o que você ficou, ou que surgiu uma dúvida por aquele texto, ou uma dúvida que você ficou do próprio texto, sabe? Eu gosto muito de estudar assim. Então, qualquer coisa você pega um papel, uma caneta e você faz isso, que vai ser muito bom para o seu entendimento, tá bom? Então vamos lá. Regis, eu vou colocar seu nome aqui, tá bom? Pelo seu casamento. Então vamos lá. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Então, aqui é a primeira vez que Deus, né, está falando, o anjo de Deus está falando com Moisés. Moisés, ele foi um menino que foi protegido,
ele passou por apuros, Deus o protegeu, mas aqui é a primeira vez que, pelo menos a Bíblia mostra, né, que ele teve um encontro com Deus, com o anjo de Deus. E já mostrava que a persona, né, de Moisés, ele era uma pessoa corajosa e uma pessoa que tinha um senso, né, de justiça, né? A gente já viu isso. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus chamou do meio do arbusto: Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em uma terra santa. Sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de suas capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertar o povo dos egípcios e levá-los do Egito para uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, hititas, os amoreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Então, assim, Deus, ele foi bem pontual. Ele falou: Ó, eu quero tirar meu povo do Egito, eles estão sofrendo, eu já preparei uma terra para eles, então vai. Só que ele sabia, né? Mas Deus, como assim? Eu sou pequeno. Quem sou eu para falar com o faraó? Para tirar o povo de lá onde eles são os funcionários, o escravo dele, né? Deus responde: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: Se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: Qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: Diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual eu serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: Tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amoreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: O Senhor, os Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force.
Por isso, levantarei a minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagre que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó deixará ir. Farei os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si a riqueza dos egípcios. Então veja só, Deus, ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem, né, para Moisés. Ele deu uma ordem e ele já deu também a vitória garantida. Então, Moisés, ele ficou com dúvidas. Deus, ele não virou as costas para Moisés e falou assim: olha, você ficou com dúvidas, então eu não vou mais usar você. Deus não é assim, Deus não se mostra assim aqui na Bíblia. Então, nós podemos ter dúvidas, só que Deus, ele vai explicar. E nós temos o que? Que aceitar. Muitas vezes, né, tem pessoas que têm oportunidade de ler a Bíblia, de ouvir a palavra, e ela ouve, ela até entende o que está escrito, mas ela não aceita. Aí que está o problema. Moisés, ele não falou assim, olha, eu não acredito, tchau, Deus. Não, ele até teve dúvidas, ele tirou as dúvidas dele, mas Deus falou mais, né, sobre o que iria acontecer e já praticamente ali garantiu a vitória a Moisés. Hoje Deus, ele tem uma promessa na nossa vida. Ele tem uma promessa de vida eterna, né? De um paraíso, de um lugar onde não vamos ter mais dor, mais sofrimento. Então, o que nós temos que fazer? O que Deus quer, né? Nós temos nossa vida aqui, Deus, ele entende isso. Ele entende que a gente tem vontades, que a gente tem desejo. Às vezes você entrou aqui nessa live não para ouvir da vida eterna, não que isso não seja importante, isso é o mais importante. Você tem que ir conversando com Deus, você tem que ir lendo a palavra para você entender que de fato isso é o mais importante. Esse é o principal foco da Bíblia. É esse. Mas eu confesso a vocês que antes, quando eu não entendia isso, quando eu não tinha lido a Bíblia inteira, eu confesso que eu tinha muitas vontades de coisas que eu queria para mim, por exemplo. Então, muitas vezes Deus, é porque eu queria tal coisa, assim, sabe? Eu queria isso aqui na minha família, no meu relacionamento. Eu queria tal coisa na minha casa. Eu queria tal coisa, sabe? Coisas desse mundo. E Deus, ele pode sim te abençoar. Eu não estou falando que não é para você pedir para Deus, que é só para você pensar na salvação. Não, mas isso é o mais importante. Hoje, qual que é a promessa de Deus? Para a gente andar em retidão, para a gente ter o quê? A nossa salvação. Então, é isso que nós devemos fazer. A promessa de Deus hoje para a humanidade é essa. Você pode sim orar, pedir para Deus, né, fazer as coisas por você, fazer o milagre, mas para Deus te ouvir, você tem que andar em retidão a Deus. Muitas vezes eu vejo pregações muito bonitas até, de pessoas inteligentes, que falam bem, que sabem tocar o emocional das pessoas. Eu vejo Deus usando as pessoas assim, mas às vezes também eu não sei também se é Deus, porque muitas esquecem de falar o principal. Você tem que andar em retidão a Deus. Você não vai conseguir ser perfeito. Não, só Deus é perfeito. Mas você, por exemplo, assim, você vê uma história de alguém que orou para Deus na Bíblia e Deus fez o milagre na vida daquela pessoa. Aí a pessoa fala para você, olha, você tem que ter a fé de não sei quem da Bíblia. Aí você começa a ter fé, você começa a pedir para Deus, você começa a pedir. Só que você não muda como pessoa, por exemplo. Você não abandona o pecado, você não começa a ler a Bíblia todos os dias,
Você não ora todos os dias para falar com Deus como seu melhor amigo. Você não faz isso. Você só fica pedindo na fé. Não, eu tô com fé que vai, eu tô com fé que vai dar certo. E você só fica pedindo aquilo para Deus. Eu não posso dizer aqui para você que isso não vai acontecer na sua vida, que Deus não vai fazer um milagre. Eu não posso dizer isso, eu não sei quais são os planos de Deus para a sua vida, né? Mas nós precisamos abandonar as coisas que não agradam a Deus, né? Para a gente ter uma comunhão com Ele, para a gente de fato agradar Ele, para Ele poder trabalhar na nossa vida. Muitas vezes a gente está pedindo coisas para Deus, porém, Deus ele sabe que a gente não vai saber lidar com aquilo que a gente está pedindo, porque ele sabe de todas as coisas, né? Então, o fundamento principal é você buscar a Deus. Você buscar entender os propósitos dele, buscar entender o que ele quer de fato que você faça, né? Deus ele vai começar também a trabalhar no seu coração. Você vai estar abrindo um espaço para ele e aí sim ele pode cumprir as coisas, né? Os propósitos que ele tem na sua vida, tá? Então Deus chama pessoas comuns para grandes propósitos. Moisés, ele era um homem comum. Ele não tinha um cargo no Egito. Ele não era uma pessoa respeitada no Egito. Ele era um fugitivo do Egito. Ele sempre foi um fugitivo do Egito. Deus, por misericórdia, tocou no coração daquela princesa para ela salvar ele. Ele já era um fugitivo desde bebê do Egito. Então, na fase adulta também, ele continuava fugindo do Egito. Ele não tinha moral nenhuma no Egito. Só que Deus, ele capacita. Deus é quem capacita. Deus é quem abre portas, né? Não foi Moisés por sua astúcia, não foi Moisés por sua coragem, não foi Moisés por sua inteligência. Foi Moisés porque Deus estava com ele. Deus estava capacitando ele. Deus estava quebrantando corações para lidar com Moisés. Então, por isso que Moisés conseguiu. Não foi por Moisés. Moisés, no meio daquele povo, né, israelitas, ele tinha algo que Deus sabia que podia contar com ele para aquela missão. Então, por isso que foi Moisés, mas não porque, se Deus não fosse com Moisés, não daria certo. Só deu certo porque Deus era com Moisés. Então, na nossa vida, nós temos que pedir para Deus ser conosco. E para Deus ser conosco, nós temos que andar em retidão. Não adianta a gente estar fazendo um monte de coisa errada e querendo que Deus esteja nos abençoando, sendo que a gente está dando um mau testemunho horrível, que as pessoas olham e falam, nossa, é assim que é ser Deus, então eu tenho que ser assim, vai começar a fazer as coisas horríveis que você está fazendo também. Então, assim, para Deus, ele, né, levantar e você falar, foi Deus, porque você tem que falar que foi Deus, você tem que dar um bom testemunho. Não mudar seu passado, não tem como você mudar o seu passado, mas tem como você fazer diferente no seu presente, né? Deus se revela de forma sobrenatural, né? Aquela sarça ardente, como que não queimava, né? Como que não queimava? Era Deus. Então Deus se revelou de uma maneira sobrenatural. Deus é santo, eterno e age fora da lógica humana, né? Muitas vezes, como que a gente pode ver o revelar de Deus? Como que a gente pode ver o revelar de Deus hoje em dia? A gente olha aquilo que acontece e fala, não, isso aqui o ser humano não consegue fazer. Imagina você colocar fogo numa árvore e ela não queimar. Deus ele mostrou para Moisés que não era qualquer um que estava falando com ele.
pois algo sobrenatural estava acontecendo ali. Era algo que, humanamente falando, não teria como. Não teria como acontecer aquilo. Então, Deus, ele age, né, de maneira sobrenatural. Deixa eu ver se eu anotei aqui mais alguma coisa. E Deus fala uma coisa para Moisés que é do nome dele, eu sou, né? Eu sou, para mim, sou assim como eu sou Deus. Deus é Deus, né? Pode ter várias coisas, várias definições, várias coisas que andam juntas, né? Eu sou tudo, eu sou o Criador, eu sou onipotente, onipresente. Eu sou, ele é Deus. Deus é Deus. Esse nome mostra que Deus é eterno, presente em todos os momentos. Ele é totalmente confiável. Deus é Deus. Não é Deus, né, a garrafa, Deus, o celular, Deus, o meu emprego. Não, Deus, ele é tudo. Deus, ele é tudo. Deus é Deus. O nome dele é Eu Sou. Eu sou Deus, eu sou tudo, eu sou o Criador, eu sou tudo, né? Acredito que Moisés, ele fez essa pergunta porque os egípcios, eles tinham, né? Cada deus tinha um nome, os objetos tinham um nome de Deus, né? Então, aquela cultura que ele veio, trouxe isso. E muitas vezes, muitas pessoas ficam com isso, né? Mas qual que é o nome de Deus? Deus, gente, ele é Deus. Deus, ele é tudo. Deus, ele é quem criou você. Deus é quem me criou, Deus é quem criou o mundo. Ninguém criou Deus. Deus, ele sempre existiu, ele sempre vai existir. Deus, ele esteve no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Ele não precisa de nada. Deus é Deus. Ele é Deus, né? Agora eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Se você tiver com alguma dúvida, esse é o momento de você tirar a sua dúvida. Boa noite. Oi, minha amiga, boa noite. Deus abençoe, ilumine e proteja. Amém. Boa noite, que venha uma semana agradável. Amém. Aleluia. Peço oração pelos meus negócios aqui em Brasília e pelo meu casamento. Regis, eu já coloquei seu nome aqui. Todos os dias eu oro por todas as pessoas que passaram aqui na live e pedem oração, tá bom? E uma coisa, gente, pode deixar o nome, eu vou orar por vocês, mas a Bíblia mostra, né, desde o começo, que os homens que passaram pela Bíblia, né, que tiveram aí uma grande história na Bíblia, eles sempre entravam em comunhão com Deus, né, em oração. A oração, ela é um meio de comunicação que a gente tem com Deus. É a maneira da gente se comunicar com Deus. Então, de maneira nenhuma, eu acho ruim que alguém pede oração, eu até gosto de orar por todas as pessoas que pedem oração. Mas você também deve orar, tá? Não fica nessa, não. Eu fui na igreja, eu pedi para o pastor orar, eu já pedi para a Dayana do YouTube orar, eu já pedi para não sei quem orar. Não. Você tem que ter a sua comunicação com Deus. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Criador. E a Bíblia, ela mostra que Deus, ele ouve as pessoas. Então, não deixe de se comunicar com Deus, porque Ele tudo pode. Eu posso sim orar por você, eu vou sempre orar. E é bom a gente pedir oração. A gente não sabe também o grau de intimidade que aquela pessoa que a gente está pedindo oração tem com Deus. Eu acredito também nisso. Mas nós devemos também fazer a nossa parte, que é todos os dias orar, conversar com Deus.
Emília, eu coloquei seu nome também, tá bom, Emília? O Juninho também. A internet é uma grande ferramenta utilizada de forma correta, com certeza. Acho que eu voltei aqui. Gosto muito de anotar as coisas interessantes para mim compartilhar com os outros. Isso mesmo. E quando a gente anota, o nosso cérebro, ele entende melhor. Quando você lê, é uma coisa. Quando você escuta e lê, é outra. Quando você anota, você potencializa o seu entendimento. Então, tudo que você quer aprender, anote. Tudo que você estiver estudando, vai anotando que seu cérebro, ele vai memorizar melhor, você vai entender melhor. Então, é uma maneira de estudar. Tem uma pessoa que falou aqui: há 100 anos, onde estávamos? Daqui a 100 anos, onde vamos estar? Nasce, cresce e morre, faz parte da natureza do universo. Saúde e paz. Sim, todas as coisas nesse mundo passarão, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus passa por milênios, passa por séculos, mas ela não para. Ela não para de existir. A palavra de Deus sempre está aqui nesse mundo, né? Então todas as coisas passarão, menos o amor de Deus. Não se apegue a nada desse mundo, como diz o alemão, porque tudo vai passar, menos a palavra de Deus, menos o amor de Deus. Que legal, uma live falando das escrituras. Sim, aqui nós lemos a Bíblia diariamente, tá bom? Exceto no sábado, né? Nós lemos a Bíblia diariamente para que as pessoas possam aí entender a palavra de Deus. Todos os capítulos, eles nos dá, né, lições. A gente viu aqui com esses capítulos que Deus ele escuta as pessoas, Deus ele protege as pessoas que ele tem um plano, né? Moisés, Deus tinha um plano na vida dele, ele foi protegido. Deus dá sabedoria, né? Deus dá forças. Deus ele aquebranta corações. Tem pessoas que a gente imagina assim que nunca vai nos ajudar, aquela pessoa, ou é aquela pessoa que nunca ajuda ninguém, mas Deus ele trabalha no coração das pessoas. Quando é algo de Deus, quando é para Deus, Deus ele trabalha no coração que as coisas acontecem de maneiras que a gente olha e pensa e vê, né? Foi Deus. Humanamente falando, não daria certo. Deus ele mostra também que meio em tantas dificuldades, nada pode parar os planos dele. Os planos de Deus vão se cumprir. Por mais que aquele povo, os israelitas, estavam sofrendo no Egito, Deus tinha um plano para aquele povo, né? Então, por mais que eles estivessem sofrendo, Deus estava trabalhando. Então, nada pode parar os planos de Deus.
Muitas vezes aqui nesse mundo a gente vê tantas coisas acontecerem que a gente pensa, será que o plano de Deus vai se cumprir? E sim, vai. Deus é um homem de palavra. Ele não promete as coisas para não cumprir. Então, todos os planos de Deus vão se cumprir. Mensagem poderosa, aleluia. Deus é maravilhoso, né? Deus deixou toda essa palavra pra gente. Andar em retidão é a melhor coisa que fazemos, é verdade. As pessoas, as pessoas se prendem muito a cargos de igreja e esquece do mais importante, se tem o chamado. Nós não devemos, né, se prender a essa coisa de cargos de igreja, né? Pelo menos eu não penso assim. Nós temos que levar a palavra de Deus para as pessoas, ser luz nesse mundo, né? Tem gente que muitas vezes só quer ser luz na igreja. E Jesus, ele veio para todas as pessoas que estão sofrendo, né? Então a gente tem que ser luz no mundo, não só na igreja. Qual o nome de Deus? Gente, Deus, ele é Deus, né? Deus é Deus. Deus tem, né? Tem coisas, né, que tipo falam, por exemplo, eu sou Deus, eu sou o Criador, mas Deus é Deus, né? Aquele que é inominável, insondável. Deus é Deus, gente. Verdade, temos que orar. Guilherme pede oração. Eu vou colocar seu nome aqui, Guilherme. Boa noite. Sua live é uma bênção, isso é maravilhoso. Dayana, muito usada por Deus, Deus seja louvado, amém, glória a Deus. Qual versículo da Bíblia mais te toca? Gente, eu gosto de toda a Bíblia, assim, né? Mas um versículo que me fortalece muito, assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Mas assim, para falar a verdade, eu gosto de toda a Bíblia. Eu acho que todos os capítulos da Bíblia, né, eles nos ensinam alguma coisa. Mas eu acho muito forte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Independente das circunstâncias, da maneira que a gente está passando pela nossa vida, né? A gente tem que ter fé que Deus está com a gente. Nós temos que procurar fazer a nossa parte e entender que Deus está cuidando de tudo. Mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver, né? Nós temos que ter fé em Deus.
Bom, gente, e essa foi a live de hoje, tá bom? Nós lemos aqui até o capítulo de número 3 de Êxodo. Amanhã nós vamos dar continuidade na leitura desse livro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer acompanhar a Bíblia aqui comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe também essa live, não só com as pessoas que você conhece, mas compartilhe em grupos também, no Facebook, compartilhe em grupos do WhatsApp, porque assim essa mensagem vai chegar para mais pessoas. Todas as pessoas merecem conhecer a palavra de Deus, tá bom? Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais esse dia, por mais essa live, que o Senhor toque no coração de todas as pessoas que ouviram, que a gente possa mudar, ser pessoas melhores e agradar ao Senhor, e que o Senhor nunca nos abandone. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, gente, fiquem todos com Deus e até amanhã, para a gente dar continuidade na leitura do livro de Êxodo.